Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme me dirigir a vocês. Vamos para uma aula de história. Nós vamos tratar dos temas autoritarismo, totalitarismo e extremismo. Qual o grande objetivo de nós analisarmos esses temas? É nós vermos o papel histórico das instituições sociais e políticas. Nós devemos refletir também sobre a importância de nós trabalharmos em prol da liberdade, dos direitos civis, dos direitos humanos, bem como a gente refletir sobre movimentos que estimulam a violência e a intolerância na nossa sociedade. Como questões iniciais, e que eu acho que deve nortear o nosso trabalho, essa primeira parte ela vai tratar desses três temas de maneira geral. Como questões iniciais, eu colocaria o que foi e o que significou regimes totalitários e ditatoriais na história. Qual a importância de estudarmos regimes totalitários, ditatoriais e extremistas? Existe algum movimento extremista em nossa sociedade? Nós podemos ter uma mente, ou nós podemos ter em mente ideias extremistas, totalitárias ou ditatoriais? Será que nós não carregamos dentro de nós assim anseios de segregação, de separação, de desigualdade entre as pessoas? Quem foram os principais representantes históricos desses regimes? No final dessa exposição, eu gostaria que as pessoas tivessem um pouquinho mais assim de sensibilidade em relação a essas temáticas. As fontes que nós vamos ter como base a Wikipédia, o site de conhecimento científico e o Quero Bolsa, da revista Veja, entre outras publicações. Eu quero alertar que essa primeira gravação, a primeira parte, nós vamos ver os países autoritários no mundo, nós vamos ver as pessoas também que governaram de maneira autoritária seus países, inclusive a nossa situação aqui no Brasil. Totalitarismo e autoritarismo. O autoritarismo busca formas de poder baseadas no controle do Estado em república ou em união. Se nós olharmos aqui no Brasil, nós temos uma república federativa, res publica. Desde a Revolução Francesa, o povo passou a tomar parte no poder, através de seus representantes e através daquilo que se chama vontade popular. União, nós podemos dar como exemplo a união das repúblicas socialistas soviéticas, que é um outro grupo. Tanto nas repúblicas quanto nessas organizações sociais, essas unidades, lembrando que os Estados Unidos é uma unidade de estados independentes, Estados Unidos da América. Então, nós temos duas formas de organização. A que se estabelece enquanto república e a que se estabelece enquanto união de estados independentes. Assim, no regime autoritário, pode-se utilizar de ideias extremistas para consolidar o poder e o exercício desse poder dentro da sociedade. O termo totalitarismo surgiu na década de 1920 e foi criado, a princípio, para referir-se ao fascismo italiano, o primeiro regime totalitarista que foi implantado na história da humanidade. Foi a partir do sucesso do fascismo italiano
é que o fascismo conquistou força para espalhar-se como alternativa política em toda a Europa. O ápice do totalitarismo na Europa aconteceu quando os nazistas ascenderam ao poder na Alemanha em 1933. A partir daí, movimentos de apoio às ideias totalitárias de extrema direita espalharam-se pelo mundo e chegaram inclusive no Brasil, com um movimento que é conhecido como integralismo. No espectro político da esquerda, o totalitarismo manifesta-se por meio do regime político de Joseph Stalin. Aqui no nosso quadro, nós temos os representantes desses regimes totalitários que nós conhecemos historicamente. Do lado esquerdo, nós podemos ver a figura de Mussolini, o primeiro a desenvolver essas ideias de que o governo tem que ser de uma única pessoa, um único líder. Nós temos no centro Joseph Stalin, que é um totalitarista de esquerda. Esse senhor, ele governou a União Soviética e criou campos de extermínios que perduraram até a década de 60. Campos de trabalho forçado, que na verdade eram levados pessoas que se contrapunham às suas ideias e que não concordavam com aquelas medidas que eram tomadas dentro do país. A terceira figura é a figura de Adolf Hitler, que também é um símbolo do totalitarismo na Alemanha e que foi o grande promotor da Segunda Guerra Mundial, com um saldo acima de 50 milhões de mortos no mundo. Extremismo. Extremismo indica a tendência a um comportamento, a um modelo de ação política que rejeita as regras de uma comunidade política, não se identificando com as suas finalidades, com os seus valores e instituições, e procurando transformá-los radical e abruptamente na linha do tudo agora. Por conseguinte, recusa o gradualismo ou o alcance parcial dos seus objetivos, bem como a negociação e o compromisso. Eu coloquei aqui no nosso quadro algumas imagens para caracterizar essa definição de extremismo. Então vejam só. A ação política que rejeita regras da comunidade política. Um Estado, ele se estabelece a partir de uma Constituição. A Constituição é o contrato social que nós vivemos dentro de um país. Se nós rompemos com a Constituição de maneira desordenada, nós rompemos com o chamado Estado de Direito. Vamos pensar. Vejam só, esse movimento 300, que tem essa liderança, essa garota Sarah Winter, é um exemplo, na minha opinião, de movimento extremista. Por quê? Porque quer romper com as regras que nós temos na política. Essas regras podem ser tocadas? Podem, mas elas devem ser tocadas por aqueles representantes eleitos e que têm mandatos para transformar a vontade popular, a vontade majoritária, em atos legais. De outra forma, nós
entramos para o lado do extremismo. O Estado Islâmico é extremista. E ele é extremista por quê? Porque ele quer impor uma regra, ele quer impor um determinado princípio àqueles que estão fora do seu, da sua convivência. Aliás, aqueles que não são considerados puros simplesmente podem perder até a própria vida. É o caso aí da imagem que vocês estão vendo, pessoas que serão executadas. Na imagem lá, as pessoas vestindo um uniforme laranja, atrás um carrasco de negro e com uma faca para degolar essas pessoas. Quer dizer, o extremismo ele chega a esses termos. É de se pensar, mas a Sara, coitadinha, ela não tem arma. Tem arma sim, ela anda armada, ou ela estava armada. Ela desafiou figuras muito importantes, figuras representativas, como, por exemplo, o ministro Moraes. Ela disse que queria pegá-lo de soco. Quer dizer, é uma coisa esquisita, né, do ponto de vista daquilo que nós chamamos de regras de convivência democrática. Por outro lado, valores e instituições. Olha, o grupo chegou a jogar bomba em cima do Supremo Tribunal Federal. Quem que é o Supremo Tribunal Federal? É o terceiro poder da República, é o guardião da Constituição, é o guardião das regras, das normas. Essas pessoas têm poderes, inclusive de mandar prender, de mandar encarcerar, dentro das regras que nós temos. Veja só, nas ditaduras as coisas não eram bem assim, não se passavam pelas leis, passavam pelo submundo, por aquilo que era escondido. Então, vejam, nós temos aqui no nosso país movimentos que estão ensejando violência. Quando nós pensamos 300, quem eram os 300? 300 eram aqueles gregos que resistiram o grande exército persa. Leônidas, quem liderou os 300, era um grande líder militar. E ele era o líder daquele grupo porque ele era simplesmente o melhor. Então, é de se pensar, será que a nossa sociedade quer isso? Será que a sociedade quer matança? Será que a nossa sociedade quer violência? Não sei. O autoritarismo é exercido por um grupo e não apenas por um líder, como no totalitarismo. Assim, o objetivo do governo autoritário é exercer domínio sobre a maior parte possível das pessoas de um país. Todavia, o autoritarismo muitas vezes possui a aparência de uma democracia. Contudo, os meios de comunicação são controlados. Existe censura, existe perseguição, existe tortura e a falsificação da história. Cria-se mentiras, fake news, além de não existir uma ideologia que seja vista como o futuro de uma nação, já que em regimes totalitários a ideologia guia o sistema. É um ponto marcante, é o elemento central. Então, a diferença que nós vemos aqui é que na ditadura o sistema ele é uma farsa de democracia e não tem um ponto marcante, digamos assim, que eleve as pessoas a um ideal. O caso, por exemplo, do nazismo pode-se criticar, mas ele tinha uma ideologia, a ideologia da raça pura, da raça superior, da raça que deve governar, porque é a mais inteligente, é a mais apropriada para fazer isso. Então vejam só,
essas ideias, elas podem nos influenciar fortemente. Essas ideias, elas podem estar em nossas cabeças. Essas ideias, veja só, quem é um líder? O líder, hoje em dia, é aquele que consegue captar o sentimento das pessoas e transformar esses sentimentos em proposta de ação política. Então, se nós temos um líder que afirma e que quer uma determinada sociedade armada, uma sociedade, digamos assim, aberta ao conflito, ao confronto, nós temos seguramente um estímulo a essa prática autoritária que nós devemos pensar se nós devemos acreditar que isso seja interessante. Nesse quadro que nós estamos aqui, Brasil, ame ou deixe, era um slogan da época do regime ditatorial aqui no Brasil, na época do autoritarismo. Nós temos ali 4 presidentes, né? O presidente na última figura, o presidente Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois o general Médici e o general Geisel. Lá no fundinho tem uma pessoa enforcada, Vladimir Herzog, que era um jornalista. Esse jornalista, segundo alguns, era uma pessoa que fazia crítica a esse regime. Ele foi preso e ele foi morto lá no DOI-CODE de São Paulo. E colocaram esse sujeito pendurado em uma janela como sendo uma pessoa que teria se suicidado, se matado. Isso, até hoje, é digamos, controvertido. Existe a ala autoritária que diz que não foi bem assim, que o cara se matou mesmo e que aquilo é uma verdade. E existe ninguém acredita, um outro grupo que ninguém acredita que isso tenha sido uma coisa que partiu dessa pessoa, dessa figura que contribuiu para a nossa reflexão dentro da sociedade brasileira. Então, caros jovens, era esse o meu recadinho de hoje, para que a gente possa refletir. Será que nós queremos democracia? Será que nós queremos autoritarismo? Será que nós queremos extremismo? Violação de direitos civis humanos? Não sei, não sei. Vamos pensar.